Muito bem, então hoje eu só gostaria de fazer alguns breves comentários, né? Há alguns breves comentários deste tal senhor Neil deGrasse Tyson, que, segundo consta, parece que é um cientista, um divulgador cientista dos mais famosos nos Estados Unidos, né? Você vê palestras e mais palestras dele divulgadas no YouTube, né? Livros, enfim, né? É um homem, vou dizer, o top dos cientistas, né? Ou então o cara que está no top, né? Do establishment, né? Da academia de ciências na atualidade. E, né, para quem realmente estuda, para quem estuda com seriedade e busca o conhecimento e busca a verdade, sabe o que é estar no establishment, né, da ciência. Como eu não sei editar vídeo, então eu vou mais ou menos só uma entrevista de 2 minutos. Eu vou focar na entrevista para que se possa vê-la e depois vou comentar, ok? Do you believe in God? Me? Creator? Yeah, so the more I look at the universe, just the less convinced I am that there is something benevolent going on. So if your concept of a creator is someone who's all powerful and all good, that's not an uncommon pairing of powers that you might describe to a creator. All powerful and all good. And I look at disasters that afflict Earth and life on Earth. Volcanoes, hurricanes, tornadoes, earthquakes, disease, pestilence, congenital birth defects. You look at this list of ways that life is made miserable on Earth by natural causes. And I just ask, how do you deal with that? So philosophers rose up and said, if there is a God, God is either not all powerful or not all good. I have no problems if, as we probe the origins of things, we bump up into the bearded man. If that shows up, we're good to go. Okay? Not a problem. There's just no evidence of it. And this is why religions are called faiths, collectively. Because you believe something in the absence of evidence. That's what it is. That's why it's called faith. Otherwise, we would call all religions evidence. But we don't, for exactly that reason. So I'm given what everyone describes to be the properties that would be expressed by an all-powerful being in the gods that they worship. I look for that in the universe and I don't find it. So I remain unconvinced. But if you've got some good evidence, bring it, bring it, okay? And so I don't lead with that information because what I believe should be irrelevant to anyone. It's not about me. It's about the real world. Então vamos pensar no mundo real tal como ele expressa, não é mesmo? Que tipo de mundo real é esse? Eu, se fosse aquela repórter, eu teria devolvido a pergunta para ele. Quando ele fala, como você lida com isso? Eu falei, como você lida com isso? Então é estranho que um cara que se pretende cientista ou divulgador cientista e que se pretende expressar de maneira extremamente objetiva, não passe apenas de um ator, né, no meu entender, porque segundo consta ele também é dramaturgo dos Estados Unidos. Então você pensa assim, né, uma pessoa que está ali fazendo uma cena, né, e está tentando, vamos dizer assim, ser carismático, tentando chamar para si, né, tentando convencer por um discursinho daquele, né, o seu interlocutor, como se a realidade fosse exatamente aquela coisa simplificadíssima e até mal simplificada como a que ele apresentou ali. Então, eu perguntaria para ele, como ele lida com isso? A questão é, obviamente, este senhor, este homem, desconhece o que são as religiões na essência.
Então, mas vamos por partes, né? Primeiro que ele parte do ponto de vista que o universo é regido apenas por leis naturais, né? A nossa existência espaço-temporal, que é a existência que conhecemos, né? Afinal de contas, os grandes cientistas, os cientistas de verdade, como aqui foi mostrado na referência, já explicam que nós não percebemos nada para além do sensível, né? Nós temos consciência do infinito, nós transcendemos a nossa condição, né? O ser humano é um ser que tem a condição de transcendência. A benevolência não está nessa ideia absurda que ele está tentando defender, que ele deixou nas entrelinhas, vamos dizer assim, né? Ah, o Deus Todo-Poderoso, beneficente, benevolente. Quer dizer, é um cara que se apega, vamos dizer assim, a uma imagem popularizada das religiões, né? A imagem já degradada, e com essa imagem, essa que é a mais popular, essa que atinge mais a massa burra, é com essa que ele quer, vamos dizer assim, explicar a essência das religiões. Se você passar, fazer um traçado sumário para dizer que ele não está convencido, mas eu estou pouco me lixando se ele está convencido. A mim ele não acrescenta nada. Então ele se baseia de um ponto de vista mais cético, né? Ou, né, vamos dizer assim, ateu ou burro, vamos falar assim. Então ele pega uma fatia da realidade, que é isso que as ciências fazem. Ele pega essa fatia e tenta absolutizar esse ponto de vista, como se isso de fato resumisse uma visão objetiva da realidade, né? Como é que um sujeito desse pode fazer isso? Como é que um sujeito pode pregar que fazer essa pequena lista, né? Porque existe muito mais essa pequena lista de problemas, de perigos que rondam a gente, né? Desde os perigos que vêm de fora do universo até os perigos que estão dentro de nós, né? Os perigos físicos, como ele fala, né? Desde terremotos, vulcões, né? Colisões com meteoros, né? Entrando em problemas interestelares e problemas congênitos que vêm de dentro de nós, né? Da nossa estrutura física molecular. Para ele, isso diz tudo. E daí como a gente lida com isso? Bom, é claro que ele está fazendo a abstração de uma coisa muito importante, que ele está fazendo a abstração da consciência. E da consciência do quê? Da mensagem divina e da sintonia com aquilo que transcende, com aquilo que para o qual nós podemos transcender. A mensagem dos evangelhos é bem clara. Jesus em nenhum momento está prometendo que nada que venha do mundo material vai nos suprir totalmente. Mas Jesus está falando que o ser humano aqui, está ensinando que o ser humano aqui não está aqui por acaso. Ele não é um acaso da evolução, né? Muitos escritores, muitos cientistas, literatos, né? Religiosos, filósofos, antropólogos, todos percebem isso. Aqueles que se dedicam a fundo, aqueles que vão cavando e buscando uma luz, né, no interior do ser humano, tratando de entender a estrutura humana na sua integridade, na sua complexidade, né? Então esse sujeito, ele simplesmente reduz o ser humano a um mero bichinho. Nós temos alguns gatos aqui em casa, né? Então nós somos benevolentes. Por exemplo, aqui em casa nós somos benevolentes com nossos animais. Eles têm comidinha pronta, eles têm onde dormir, eles têm água, eles têm proteção, eles têm carinho. O mundo que ele está idealizando ali, que seria o suposto mundo benevolente, de um Deus todo-poderoso benevolente, é esse mundinho que nós damos para os animais, onde tudo está pronto e estão desprovidos de problema. Quer dizer, chega a ser, isso não é nem utopia, isso aí para mim é a redução, né, é a tentativa de reduzir a imagem humana à imagem de um bichinho, um mero aglomerado atomístico, né? Então, todo o aglomerado de moléculas, né, ou de células que nós temos não formam um ser humano, não formam um eu, né? Não é por esse aglomerado de células que o meu eu se expressa, é simplesmente um aglomerado de moléculas. Quando você lê, por exemplo, na literatura francesa, você pega um conto do Balzac em que ele explica, ele faz a pergunta: é a necessidade de se ouvir que cria o ouvido, ou o ouvido já produzido que cria a necessidade de ouvir? É pergunta que esses caras não fazem, né? Questões que esses caras não colocam. E a repórter está ali, fica ali estupidificada com a capacidade de um cara ser um mau ator, diga-se de passagem, né? E com um discursinho sem vergonha, né? Então, eu rebateria com uma frase
de outro grande cientista, né? Um cientista de verdade, né? Vamos dizer, provavelmente o mais famoso cientista do século XX, Albert Einstein. Albert Einstein já disse: a felicidade é o ideal dos porcos, né? Ou seja, o ser humano tem que buscar sentido na vida dele, né? É isso que as religiões pregam, que não é que a essência das religiões, né? Você tem o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas essas tradições religiosas, né, tal como se expressa na filosofia perene e na metafísica, elas não estão pregando uma vida cheia de beneficência e benevolência do Todo-Poderoso. Eles estão pregando que o ser humano ele tem que ser digno de ser benevolente, de ser beneficente. Não importa as condições, ele pode viver nas condições mais adversas, que ele pode ser benevolente, ele pode tomar decisão, ele pode se sacrificar pelo próximo. Isso é ser o benevolente. Essa é a presença divina no ser humano, no coração das pessoas, né? É como diz aquele ditado hindu, né? Depois que Deus ter criado todo o universo, ter criado o planeta com todos os animais e criado o homem, ele disse: vou me inserir no coração dos homens. Eles vão me procurar em toda parte e não vão me encontrar. É isso que esse mané faz. Ou seja, ele procura Deus exatamente onde só tem um sinal dele, né? E não ele propriamente. Ele não faz. Certamente ele sabe fazer a sondagem dentro de si e buscar essa benevolência divina que está dentro do ser humano também. O ser humano não é feio. Se o ser humano, como diz o Olavo de Carvalho, se o ser humano fosse uma criatura ruim por natureza, a vida humana na Terra já tinha se extinguido. Todos teriam se matado. Não é isso que ele está falando, né? O ser humano tem a capacidade de ser benevolente, tem a capacidade da autotranscendência, de se sacrificar pelo outro. Coisa que os animais não fazem. Os animais agem por lógica. Se o animal está sendo benevolente com o outro, se um animal se sacrifica pelo outro, está indo pelo mero instinto, né? Então esse mané, não sei, esse cara, no meu entender, não é que ele desconheça isso. Eu acho que esse cara está a soldo de algum tipo de organização ideológica que está pagando para ele fazer esse tipo de propaganda. Essa propaganda que visa a reduzir o ser humano, principalmente a emburrecer as pessoas. É por isso que surgem tipos como Pirula, né, Clarion, o tal do Merlin das Trevas, aquele Yuri Greco, quem mais? Esses ateus de YouTube, aquele tal, o Salatiel. É uns tipinhos assim que você vê que o raciocínio do cara não é elementar, é um raciocínio de macaco. É por isso que surgem essas coisas. E tem gente pagando ainda para assistir Pirula, né? Isso que eu... Então, é essa a questão. Então, não só em se tratando das religiões, ele se refere às religiões de modo fetichista, ou seja, aquela do homem barbudo. Não há nenhuma evidência de um homem barbudo benevolente. Realmente não há, porque não é assim. Essa é uma imagem popular e degradada. Será que esse cara não conhece a história das religiões? Não conhece a história universal? Ou conhece e está bancando o desentendido? Um conselho que o professor Olavo deu uma vez numa aula foi muito importante. Ele falou assim: pior do que você fingir que você sabe algo que você não sabe, é você fingir que não sabe algo que você sabe muito bem. É isso que me parece este atorzinho faz, né, este cientista. Eu não tenho nada a me acrescentar, já assisti diversas palestras dele, para mim é que nem Carl Sagan. Pega tudo ideias prontas e vai narrando, né? Para mim não acrescenta nada. Mas enfim, até a maneira de se referir aos filósofos. Então surgiram filósofos que se interrogaram. Então, se o Deus é beneficente e todo poderoso, há limites para ele. Ele não é tão todo poderoso ou benevolente, né? Ele não é tão perfeito quanto imaginava. O que esse cara anda lendo demais? Ele anda lendo muito Nietzsche, Schopenhauer, Thomas Hobbes, Karl Marx, Rousseau, Voltaire. Para mim ele se enquadra mais, se esse cara tivesse, né, um estilo de discurso assim mais profundo, eu até o enquadraria como Voltaire, né? Que o Voltaire é o que fez isso, né? Ou seja, ele divulgou o mecanicismo de Newton e passou a zombar da igreja. Voltaire, Rousseau, Malebranche, Diderot, outros filósofos do iluminismo, agora não consigo puxar de memória todos, que o que fizeram foram tentando estabelecendo um senso comum modificado no sentido de
rebaixar, desmoralizar o cristianismo, o catolicismo na Europa, principalmente na França, né, para o quê? Para se preparar o espírito das pessoas para a destruição, para a Revolução Francesa, né, que foi, vamos dizer assim, o início de uma nova era, uma era de monstrinhos céticos, de monstrinhos que riem do sofrimento dos outros, né, de monstros que são prontos para matar ou morrer sobre ideias que eles nem sabem quanto valem, né, pessoas que estão dispostas a se engajar numa tomada de consciência tal como a tomada de consciência marxista, né, ou seja, a vida pragmática que nega a vida interior, né, enfim, entre outras tantas coisas. Me parece que quando esse cara faz uma pergunta como essa, como você lida com isso, ele desconhece, por exemplo, o sofrimento e lições de vida tal como a de Viktor Frankl. O Viktor Frankl viu calamidades acontecerem no campo de concentração. Ele e muitas outras pessoas que sobreviveram. E ele saiu de lá, assim como outras pessoas, fortalecido e mais crente no poder transcendente do ser humano, né? Na sua sintonia com o divino. E é ali que ele se tornou um homem famoso, fazendo palestras no mundo inteiro e salvando vidas, salvando almas, ou seja, conduzindo a vida das pessoas para um sentido de fato, né? Se a gente estuda um pouco de metafísica, né, metafísica das tradições religiosas, a gente vê que nós temos sempre a sensação de alguma coisa perdida na vida, tal como é explicado na queda no Éden. E nós sempre nascemos com essa sensação de buscar isso. E todas as pessoas têm o direito de buscar tal como lhes convém, como lhes aprouver. Mas agora, se o cara quer fazer da vida dele, o sentido da vida dele, o tentar negar isso aí e querer convencer as outras pessoas, né, de que o mais certo seria negar, o mais lógico, o mais inteligente, o mais racional seria isso, eu simplesmente tenho a dizer para ele, não com minhas palavras, mas com as palavras do grande, né, e famoso filósofo Chesterton, um dos melhores filósofos do século XX. Pegar esse trecho aqui do primeiro capítulo do livro Ortodoxia, que se chama Os Maníacos. Anda espalhada a todos os ventos a noção de que a imaginação, principalmente a imaginação mística, é perigosa para o equilíbrio mental do homem. Fala-se vulgarmente dos poetas como de pessoas em quem psicologicamente não se pode depositar confiança. Mas os fatos, assim como a história, desmentem absolutamente semelhante ponto de vista. Os grandes poetas, na sua maioria, foram não só pessoas sãs, mas também pessoas inteiramente práticas. Esse Shakespeare, segundo é fama, se entregou durante algum tempo ao mister de tomar conta de cavalos às portas dos teatros, é porque era pessoa suficientemente capaz para o fazer. A imaginação não produz a loucura. O que produz a loucura é simplesmente a razão. Os poetas não endoidecem, mas endoidecem os jogadores de xadrez, né? Podem endoidecer os matemáticos e os caixas, mas os artistas, criadores, raras vezes chegam a tal estado. Como se há de ver no decorrer deste livro, não é meu propósito atacar a lógica. Quero frisar apenas que o perigo está na lógica e não na imaginação. A paternidade artística é tão saudável como a paternidade física. Além disso, é fato digno de ser notado que sempre que algum poeta endoideceu foi porque, regra geral, já tinha qualquer ponto fraco no cérebro. Poe, né, Edgar Allan Poe, porque, por exemplo, foi realmente um doente não por ser poeta, mas porque era essencialmente um analítico. O próprio xadrez era demasiadamente poético para ele. E não era o jogo de sua predileção, porque, com todos os seus cavalos, peões, bispos e castelos, se semelhava a um poema. Por isso, declarava com a maior franqueza que preferia as pedras negras das damas, visto que estas lhe davam mais a impressão de meros pontos negros sobre um diagrama. O caso mais frisante de todos é talvez este. Cowper foi o único poeta inglês que endoideceu, mas este mesmo foi arrastado para a loucura pela lógica, pela terrível e estranha lógica da predestinação. A poesia não foi para ele uma doença, mas um remédio. Foi a poesia que parcialmente lhe conservou a saúde.
E assim ele pôde esquecer algumas vezes, entre as largas águas e os brancos lírios de Uze, o rubro e sequioso inferno a que o arrastava o odioso necessitarismo. Foi condenado por John Calvin, né? Se foi condenado por John Calvin, foi quase salvo por John Gilpin. Em toda a parte se observa que os homens não enlouquecem a sonhar. Os críticos são muito mais loucos que os poetas. Homero era uma criatura completa e suficientemente calma. São os seus críticos que o rasgam nos mais extravagantes farrapos. Shakespeare era ele e só ele. Foram seus críticos quem descobriram que ele era alguém mais. E, embora São João Evangelista tivesse observado os mais estranhos monstros no meio da sua visão, não descobriu nenhum tão feroz como um dos seus comentadores. O fato geral é simples. A poesia é sã porque flutua facilmente no mar infinito. A razão, porém, procura atravessar esse mar infinito e torná-lo finito. O resultado é um esgotamento mental, como o esgotamento físico de Mr. Holbein. Aceitar todas as coisas é um exercício, mas compreender todas as coisas é um esforço. O poeta procura apenas a exaltação e a expansão, isto é, procura um mundo em que se possa expandir. O poeta pretende apenas meter a cabeça no céu, ao passo que o lógico se esforça por meter o céu na cabeça. E é a cabeça que acaba por explodir. É isso aí, tipos como esse, senhor Neil deGrasse Tyson, é o tipo que eu acredito até que propositadamente faça isso. Não é nem na inocência, ele faz mesmo porque certamente isso está rendendo muito para o bolso dele.